Olá a todos, eu sou Jardel, aluno da disciplina de implantação de servidores do IFTM, Campus Paracatu. Neste vídeo, irei demonstrar a configuração de um servidor DHCP e um SSH. Segundo a Wikipedia, o DHCP é um protocolo de serviço TCP/IP que oferece configuração dinâmica de terminais, com concessão de IPs de host, máscara de subrede e gateway. Bem, vamos começar configurando o IP fixo desse servidor, que vai ser o nosso servidor DHCP. Então eu vou aqui abrir o VirtualBox, trabalho Clayton, iniciar. Ok, minha máquina virtual já iniciou aqui, então nós vamos começar a configuração. Primeiro nós iremos configurar a rede aqui dessa máquina virtual. Vamos ver aqui se está funcionando direitinho essa rede. Show. Aqui ele está pegando o endereço de IP do meu roteador, ele está ativado o DHCP dele lá, né? Então vamos começar a configuração aqui. Eu vou logar como root. Ok. Eu vou utilizar aqui para poder configurar a interface de rede o Leafpad. etc network. Interfaces. Ok. Essas configurações aqui, elas são para poder subir a rede automaticamente, caso o cabo for desconectado ou o computador for desligado e quando ligar novamente, para ele poder iniciar a rede automaticamente. No caso aqui seria esse o nome da minha interface de rede. O nome da minha interface de rede é esse EMP0S3 e o Elon Hot Plug. Nós vamos começar aqui a configuração. No caso vai ser estático, né? Para poder facilitar, eu criei um arquivozinho aqui para documentos, interface de rede. Beleza. Vamos pegar esses endereços aqui. Dá um Ctrl V.
Certo. Para mim poder configurar o IP estático, no caso aqui eu estou usando o Debian 9. São essas configurações necessárias. No caso aqui, o IP que eu quero dar para esse servidor vai ser 192.168.1.2. Esse aqui vai ser o IP fixo da minha máquina, do servidor DHCP. A minha máscara de rede vai ser essa daqui, a NetMask, né? NetMask. O meu endereço de rede é esse aqui. Eu tenho o broadcast, que é o último endereço da minha rede, ou o fim da minha rede. E o gateway. Esse gateway aqui eu estou usando ele porque eu vou precisar da internet para poder baixar o ISCP, né? O servidor da HCP. Então eu coloquei aqui que é o endereço esse gateway aqui é o endereço do meu roteador. É onde chega a internet. Feito essas configurações, eu vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Fechar. Fechei. Vamos ver aqui se vai funcionar. Dá um reiniciar a interface de rede. DC init .d networking restart. Ok. Vamos dar um ping. Beleza, a internet já está funcionando aqui. O endereço foi configurado. Vamos ver se ele pegou o endereço mesmo. IP, ADDR, show. Beleza. Vamos agora no clear, limpar a tela aqui. Ok. Agora nós vamos fazer a parte da configuração em si do servidor DHCP. Então, para isso a gente vai instalar o servidor. Vou digitar a linha de comando aqui para poder instalar o servidor, que é apt install ISC DHCP server. Ok, instalou aqui já meu servidor DHCP. Agora a gente vai fazer a configuração do arquivo, o arquivo conf. Primeiro a gente vai realizar um backup, para se caso de alguma coisa de errado a gente tem o backup desse arquivo de configuração, eu vou utilizar aqui o CP, que é o copy, né? etc DHCP conf. Eu vou copiar para a mesma pasta, /etc conf, dá um underline aqui, backup. Fiz a cópia aqui de segurança, né? Aí a gente vai realizar agora a configuração. No caso, o escopo, né? Desse DHCP. O caminho dele aqui é o seguinte.
Vou utilizar o LeafPad aqui para ficar mais fácil de editar ele. Você pode utilizar também o Nano ou o VI, tem vários, né? LeafPad /etc DHCP DHCPV conf. Ele puxou aqui as configurações da instalação anterior que eu tinha feito. Eu desinstalei ele, mas ele deixou salvo aqui o arquivo de configuração. Mas tudo bem. O arquivo de configuração é o seguinte. Aqui nós temos esse Option Domain Name. No caso é o nome de servidores, né? É o nome do meu domínio, da minha rede, se tiver. Aqui eu tenho o DNS, no caso eu coloquei o DNS do Google. Essa configuração de default list time é a configuração de tempo de concessão. Aqui nessa linha ela é dada em segundos. É o tempo de concessão mínima e o tempo de concessão máxima. Essa daqui é uma configuração de segurança, que caso eu deixar ela desabilitada, deixar ela habilitada, ele não vai aceitar a atualização dinâmica de DNS. Nós temos aqui essa próxima configuração, que é o autoritativo. No caso, ele vai falar que esse servidor de DHCP que eu estou configurando, ele vai ser um autoritativo, ele vai ser o principal da rede, caso tiver mais de um. Então esse aqui será o principal. Logo na sequência, nós temos a configuração da subrede. No caso, se eu precisasse configurar mais de uma rede, no caso, várias subredes, eu faria isso daqui, ó. Ia replicar e configurar e colocar aqui a faixa das outras redes. Como eu vou configurar só uma, né? Então vamos deixar aqui. Aqui no início eu tenho o endereço da minha rede, que é o 92.168.1.0. Eu tenho a máscara de rede, que é essa daqui, 255.255.255.0, e o range. Nesse escopo aqui, eu decidi colocar iniciando do 10 até o 20. Aí você vai colocar o range de IP da sua preferência. No caso aqui eu comecei com a rede 192.168.1.10 e vai terminar em 192.168.1.20. Eu vou colocar a minha máscara de rede, que é essa daqui. E esse option routers, no caso eu vou colocar o endereço do meu roteador para poder compartilhar a internet também. E por final o broadcast, que é o último endereço aqui da rede, ou o fim da minha rede. Feita essa configuração, vou dar um Ctrl S para poder salvar. A gente vem aqui e reinicia a rede novamente. Vamos ver um comando salvo aqui. Vou reiniciar a minha rede. A rede está reiniciada. Vamos dar um comando aqui para poder verificar se
a sintaxe foi escrita corretamente, a sintaxe que nós fizemos o escopo lá, no arquivo de configuração, o comando é o seguinte, dhcp d-t. Tá ok, o console não reclamou aqui, então a configuração está correta. Para poder funcionar corretamente, você também vai precisar de configurar mais um arquivo aqui, que ele está nesse seguinte caminho, leifpad/etc defull isc. Caso não apareça, caso tiver em branco aqui, no caso desse jeito aqui, a sua configuração, você vai precisar de colocar o nome da sua interface de rede. No caso, o nome da minha interface de rede é esse EMP0S3. Em alguns casos, a interface de rede aqui pode estar com o nome ETH0 ou ETH1. Para você olhar o nome dessa interface de rede, como eu estou usando o Debian 9, ele usa, para poder ver o comando aqui, o IP addr show. Dependendo da sua versão, da versão que você estiver usando, você vai usar o ifconfig. Então aqui eu tenho Kelen, tá aqui, ó, EMP0S3. Esse aqui é o nome da minha interface de rede. Tá ok? Beleza. Vamos voltar lá na configuração. Eu coloquei aqui o nome da minha interface de rede. Eu vou salvar. Dei um Ctrl S. Ok. Feito isso, está pronto o nosso servidor DHCP. Teoricamente é para ele funcionar, a gente vai reiniciar aqui o serviço. Vamos no service, não, vamos pelo init/etc init.d no isc. Eu vou dar um restart. Tá. Porque eu estou tentando fazer o reinicio aqui do serviço, né, utilizando um usuário comum aqui. Vamos digitar a senha root. Authentication complete. Ok. O serviço foi reiniciado.